Já imaginou como a vida pode mudar num piscar de olhos? Aquele momento em que tudo parece estável, mas de repente você se vê jogado nas sombras do desconhecido, sem saber para onde correr ou como lidar com a dor que te consome. Laura sabe bem o que é isso. Após a perda trágica do marido, ela foi forçada a enfrentar não só o luto, mas também segredos devastadores que abalaram a sua visão do passado. E o que fazer quando tudo o que você acreditava desmorona de uma só vez? Nas sombras do adeus, traz essa jornada de transformação, onde o destino te obriga a recomeçar, mesmo quando o chão parece ter desaparecido debaixo dos seus pés. É uma história sobre perda, superação e, principalmente, sobre como é possível encontrar redenção quando tudo parece perdido. Pronto para descobrir como o recomeço pode ser a única saída? Laura nunca imaginou que um dia sua vida mudaria de forma tão abrupta. Até aquele momento, ela se considerava segura ao lado do marido, o pilar de sua existência. Ele não era apenas o provedor da casa, mas também a âncora emocional que mantinha tudo em seu devido lugar. Quando a tragédia bateu à porta, levando de forma repentina, Laura sentiu o chão sumir sob seus pés. O luto veio com força, uma tempestade silenciosa que parecia devorar sua capacidade de enxergar qualquer futuro. De um instante para o outro, ela estava sozinha, sem direção, como uma vela ao vento. A dor da perda não era apenas uma questão de saudade. Ela carregava consigo a desconstrução de tudo que Laura acreditava sobre a vida e sobre si mesma. As responsabilidades que antes eram compartilhadas agora se tornaram um peso insuportável. O luto a paralisava, a culpa por não ter feito mais, por não ter dito tudo o que queria, a corroía por dentro. E, no meio desse turbilhão, ela se questionava: como recomeçar? O medo de seguir sem ele era tão avassalador que transformava cada decisão em um dilema sem solução aparente. Mas é nessas horas, quando estamos à beira do abismo, que algo começa a se mexer dentro de nós. Laura sabia que não podia ficar parada ali, naquele estado de desolação. E você já deve ter se sentido assim também, sem saber por onde começar, não é? A vida tem essa habilidade de nos testar quando menos esperamos. E quando perdemos algo tão importante, a primeira coisa que nos perguntamos é: para onde ir agora? Laura estava prestes a descobrir que, por mais doloroso que seja, o recomeço às vezes surge das sombras que o adeus nos deixa. Conforme Laura mergulha no luto, algo inesperado começa a surgir, segredos do passado de seu marido que ela jamais poderia ter imaginado. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora assumem proporções gigantescas, cada um deles trazendo uma nova camada de dor e confusão. Não bastava apenas lidar com a perda. Agora ela precisava enfrentar a realidade de um relacionamento que talvez não fosse tão transparente quanto acreditava. A imagem que Laura tinha de seu marido se despedaça, e com isso, ela se vê envolvida em uma trama de segredos que a faz questionar o próprio valor. Essas revelações não vêm apenas como um choque, mas como um peso emocional que Laura não sabe se conseguirá carregar. Cada segredo é como uma nova ferida, uma nova camada de perda que se sobrepõe à dor original. Quem era realmente o homem com quem ela compartilhou tantos anos de vida? Era impossível escapar da sensação de traição, e a culpa por não ter percebido antes só aumentava. Ela se perguntava como poderia superar isso, como reconstruir a imagem de si mesma em meio a tantas sombras do passado. À medida que as revelações surgem, Laura percebe que a vida raramente é como imaginamos. Os segredos que estavam ocultos trazem uma verdade dolorosa, mas também uma oportunidade de transformação. Ela começa a entender que, por mais cruel que seja descobrir essas verdades após a perda, talvez essa seja a chave para sua própria redenção. O passado não pode ser mudado, mas o futuro, sim, e era isso que Laura precisava começar a enxergar. O adeus de Laura ao marido não é apenas físico, mas também emocional. A cada dia que passa, ela se sente mais consumida pelas sombras que esses segredos lançam sobre sua vida. A dor de perder alguém que ela acreditava conhecer intimamente se torna insuportável. A traição, os segredos, a sensação de abandono, tudo isso pesa em seu coração como uma âncora que a impede de seguir em frente. Ela se vê presa entre o luto e a raiva, entre o desejo de perdoar e a incapacidade de esquecer. Laura se encontra numa encruzilhada, sem saber como continuar. O que fazer quando as memórias que deveriam ser um consolo se tornam um fardo? Quando olhar para trás, só traz dor e arrependimento. A cada novo dia, o luto parece mais pesado, as sombras mais densas. No entanto, apesar de toda a escuridão, algo dentro dela sussurra que ela não pode permanecer nesse estado para sempre. Afinal, todos nós, em algum momento, temos que enfrentar os segredos do passado e encontrar uma maneira de seguir em frente. Essa luta interna é uma batalha que Laura não pode evitar, e ela sabe disso.
A única maneira de se libertar das sombras do adeus é enfrentá-las de frente. Ao reconhecer que essa dor faz parte do processo de cura, Laura começa, aos poucos, a se preparar para o recomeço. Mas isso não será fácil, e antes de qualquer coisa, ela terá que lidar com um novo capítulo em sua vida que está prestes a se abrir de maneira inesperada. Quando Laura acredita que está sozinha em sua dor, o destino dá um sinal. Marcos, um antigo amigo de infância, reaparece em sua vida. Ele também havia passado por perdas significativas e entendia, de maneira profunda, o que Laura estava vivendo. Esse reencontro não acontece por acaso. A vida tem suas formas misteriosas de nos trazer pessoas que podem iluminar nossos caminhos nos momentos mais sombrios. Marcos não chega com respostas prontas, mas com uma escuta atenta e uma presença que traz um novo olhar sobre o que significa recomeçar. Marcos ajuda Laura a perceber que recomeçar não é uma escolha, é uma necessidade. Suas conversas são carregadas de uma sabedoria simples, daquelas que nos lembram que, por mais que tentemos fugir, a vida sempre nos empurra para frente. Ele compartilha suas próprias histórias de superação, como perdeu alguém importante e ainda assim encontrou forças para continuar. Marcos se torna um apoio fundamental na jornada de Laura, mostrando que, por mais que o luto e a culpa pesem, o recomeço sempre é possível. Laura começa a ver, através dos olhos de Marcos, que a transformação é algo que ocorre gradativamente e que a primeira mudança acontece dentro de nós. Ele mostra a ela que, às vezes, tudo o que precisamos para superar a dor é alguém que nos lembre de que não estamos sozinhos. E essa percepção abre uma porta que Laura não sabia que existia, a chance de um futuro diferente, onde as sombras do passado não determinem o que virá pela frente. Apesar do apoio de Marcos, a luta de Laura é essencialmente interna. Ela enfrenta uma batalha contra seus próprios demônios, a culpa por não ter percebido os segredos do marido, a raiva por ter sido enganada e o medo paralisante de não ser capaz de se reconstruir. Essas emoções a consomem, tornando o luto uma experiência ainda mais dolorosa. Mas, como em toda batalha interna, o que está em jogo não é apenas o presente, mas também o futuro. Laura começa a perceber que sua luta é, na verdade, com ela mesma. Muitas vezes, somos nossos piores inimigos. A culpa, por exemplo, é um sentimento devastador, que pode nos impedir de avançar. É como uma corrente invisível que nos prende ao passado. Mas Laura também entende que o perdão, principalmente o perdão a si mesma, é a chave para essa transformação. É uma lição difícil de aprender, mas essencial para quem deseja recomeçar. Nessa luta interior, Laura se depara com escolhas difíceis. Continuar presa às sombras da perda e dos segredos ou abrir espaço para a renovação. Ela sabe que não será fácil, mas também percebe que o primeiro passo é sempre o mais difícil. E, no fundo, todos nós enfrentamos essa luta em algum momento da vida, não é? Encarar os fantasmas do passado e encontrar uma forma de seguir em frente exige coragem, e Laura está prestes a descobrir o quão corajosa ela realmente é. Com o passar do tempo, Laura começa a perceber que o processo de transformação já está em curso, ainda que ela não tivesse percebido. A jornada de superação que ela está trilhando é marcada por pequenos passos, muitas vezes invisíveis a olho nu, mas cada um deles é um avanço em direção à liberdade. A ajuda de Marcos e a introspecção profunda que ela se permitiu abriram novas possibilidades, como se uma luz começasse a romper as densas nuvens do luto. Laura descobre que sua vida não precisa ser definida pelas sombras do passado. Ela começa a se reconectar consigo mesma, redescobrindo uma força interior que parecia perdida. É nesse momento que ela percebe que a superação não se trata de esquecer, mas de integrar tudo o que viveu e seguir adiante. O recomeço está profundamente entrelaçado com essa aceitação de que nem tudo precisa ser perfeito para que possamos seguir em frente. A superação de Laura também começa a inspirar aqueles ao seu redor. Quando vemos alguém que enfrentou tanto ainda assim se levantando, isso nos faz questionar nossas próprias limitações. Como o exemplo de Marcos havia ajudado Laura, agora sua própria história começa a servir de inspiração para outros que, como ela, estão lidando com perdas, segredos e a dolorosa necessidade de recomeçar. Por mais doloroso que seja, Laura entende que o recomeço é inevitável. O destino a obrigou a enfrentar essa realidade. Não havia como escapar. Aceitar o recomeço não significa que a dor desaparece de uma hora para outra, mas sim que ela passa a ocupar um espaço diferente em sua vida. É como reorganizar uma estante cheia de memórias. Nem tudo precisa ser jogado fora, mas as prioridades mudam. Laura começa a enxergar que sua história ainda não acabou, e que há novos capítulos à sua espera. Ela aprende, através de tentativas e erros, que recomeçar não é sobre apagar o que foi vivido, mas sobre escrever por cima, transformando dor em experiência e experiência em força. Os segredos do passado,
que antes pareciam intransponíveis, agora são vistos como parte de uma jornada maior. Laura começa a entender que, embora tenha perdido muito, o que ela ganhou em termos de crescimento emocional é algo que nenhuma perda pode tirar. A cada novo dia, Laura dá pequenos passos em direção à renovação. Ela percebe que a vida, mesmo quando nos obriga a recomeçar, também nos oferece novas oportunidades para nos reinventarmos. O recomeço pode ser forçado, mas a maneira como escolhemos lidar com ele é uma escolha nossa. Laura escolhe a superação e, aos poucos, começa a vislumbrar a luz no fim desse túnel. Enquanto Laura trabalha na reconstrução de sua vida, percebe que precisa renovar os laços com as pessoas ao seu redor, especialmente com sua filha, Sofia. Durante o luto, as duas se distanciaram. Cada uma enfrentou a perda de uma maneira diferente. Sofia, mais jovem e repleta de questionamentos, sentia-se traída pela ausência emocional da mãe, enquanto Laura se afundava cada vez mais em sua própria dor. Esse abismo invisível entre mãe e filha parecia crescer a cada dia, como uma ferida que nenhuma delas sabia como curar. Laura começa a perceber que, se deseja seguir em frente, precisa fazer as pazes com a filha. O recomeço não pode ser apenas interno, mas também externo. Ela se dá conta de que o luto que viveu não foi exclusivo. Sofia também sofreu e, talvez, tenha até se sentido abandonada. O primeiro passo para essa renovação é o diálogo, mas Laura sabe que não será fácil. Muitas palavras não ditas, mágoas e ressentimentos precisam ser trazidos à tona. A reconexão é um processo lento, mas necessário, e com cada conversa, Laura percebe que esse laço familiar, embora ferido, ainda pode ser restaurado. A renovação dos laços com Sofia marca uma nova fase na vida de Laura. O amor que ela sente pela filha nunca desapareceu, mas foi soterrado por camadas de dor e culpa. Agora, com coragem, ela começa a resgatar esse amor, fortalecendo o vínculo entre as duas. Elas descobrem que, juntas, podem encontrar novas maneiras de seguir em frente e curar as feridas que a perda deixou. Laura se dá conta de que, mesmo no luto, a conexão familiar é uma força poderosa que pode ajudá-las a superar qualquer desafio. Ao longo de sua jornada de transformação, Laura percebe que o perdão é a última peça que falta para sua verdadeira libertação. No entanto, perdoar é mais fácil em teoria do que na prática. Não se trata apenas de perdoar os segredos do marido ou as circunstâncias que a trouxeram até aqui, mas também de perdoar a si mesma. Ela carrega um fardo de culpa e arrependimento que a impede de seguir em frente plenamente. O perdão, neste caso, se torna uma ferramenta de cura, mas Laura precisa aprender a usá-la. O processo de perdão começa com pequenos passos. Primeiro, ela precisa aceitar que algumas coisas estão além do seu controle. Os segredos de seu marido, por exemplo, não podem ser desfeitos, e o que restou a ela é a escolha de como lidar com eles. Segundo, Laura se dá conta de que, para perdoar a si mesma, precisa reconhecer que, como qualquer ser humano, ela cometeu erros, mas também fez o seu melhor diante das circunstâncias. A autocompaixão surge como uma nova forma de enxergar sua própria trajetória. Conforme Laura avança nesse processo, ela percebe que o perdão não é uma rendição, mas uma libertação. Ela começa a se sentir mais leve, mais conectada com a ideia de que o recomeço não precisa ser uma luta constante contra o passado. O perdão, na verdade, abre espaço para que novas experiências e novas memórias ocupem o lugar da dor. Ao perdoar, Laura se liberta das sombras que a perseguiam, permitindo que o sol brilhe novamente em sua vida. Com o perdão vem a redenção. Laura sente que, finalmente, está pronta para recomeçar de verdade, de uma maneira que nunca havia imaginado ser possível. Ela não apenas sobreviveu à dor da perda e à revelação dos segredos, mas conseguiu transformar tudo isso em força e sabedoria. A redenção não é sobre corrigir o passado, mas sobre encontrar significado e propósito nas adversidades que a vida lhe apresentou. E Laura, agora, é uma mulher renovada, pronta para viver essa nova fase com uma perspectiva completamente diferente. O recomeço de Laura é marcado por escolhas conscientes. Ela decide reconstruir sua vida a partir do que restou, aceitando que nem sempre temos controle sobre os acontecimentos, mas sempre podemos escolher como reagir a eles. Ela se reconecta com Sofia, fortalece os laços com Marcos, e se permite sonhar novamente. A vida, que antes parecia estagnada e sombria, agora se abre diante dela com novas oportunidades e esperanças. O recomeço é, acima de tudo, uma escolha, e Laura escolhe viver plenamente, mesmo depois de tudo que passou. Laura agora entende que as sombras do adeus não são permanentes. Elas existem, sim, mas não precisam definir o futuro. Com coragem, perdão e uma renovada esperança, ela se vê capaz de reescrever sua história,
transformando a dor em propósito. Seu recomeço é uma prova de que, por mais que o destino nos obrigue a enfrentar o inesperado, sempre temos o poder de escolher como lidaremos com isso. E Laura escolhe a redenção, o recomeço e, acima de tudo, a vida. Agora que você acompanhou a jornada de Laura, pare e pense: como você lida com suas próprias sombras? Já passou por momentos em que tudo parecia desmoronar e o recomeço parecia impossível? Talvez essa seja a hora de refletir sobre como as dificuldades podem se transformar em oportunidades de crescimento. Laura descobriu que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma chance de reconstruir. E você? Está preparado para perdoar, superar e seguir em frente? Não deixe as sombras do adeus te prenderem. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossas histórias, onde sempre há algo novo para aprender e se inspirar. Quem sabe, a próxima jornada de transformação seja sua.